Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando neste primeiro dia do ano, né? Aliás, quero desejar a todos aqui um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar, que esse ano seja de muitas vitórias, que esse ano seja o ano em que tudo já deu certo no nome de Jesus. Tenho certeza você que me ouve esse ano será diferente, onde a mão de Deus estará sobre todos, no nome de Jesus Cristo, e grandes coisas certamente vai te acontecer. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas antes de eu fazer menção da palavra de Deus, quero só comunicar aos irmãos, né? Daqui a pouquinho, às 19 horas, né? 7 horas, estarei realizando um culto de ação de graça a Deus. Agradecendo pelo novo ano que hoje está se iniciando, e estarei ungindo a todos que estiverem presentes com azeite, o qual por 6 meses enterrado em cima do monte. Eu vou estar ungindo a todos, para que assim a mão de Deus esteja sobre a tua vida o ano inteiro, para que o ano inteiro as bênçãos de Deus elas possam te acompanhar no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu quero aqui mencionar um pouco sobre o que preguei na madrugada da vigília, para que, de igual modo como Deus abençoe os que estavam presentes, possa abençoar a todos que me acompanham neste canal, independente do seu grau religioso. Evangelho de João, capítulo 1, também versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebe que a Bíblia aqui está se falando de um poder. A Bíblia aqui se refere a uma unção, ou uma capacidade para se fazer a diferença. No princípio era o Verbo. O Verbo é um poder que está em você que está me ouvindo. O poder da transformação, o poder da mudança. Esse poder foi soprado em mim e em você que está me ouvindo. O poder chamado poder do Espírito Santo. Para que você entenda melhor com relação ao Verbo, se você pegar uma pequena semente e você plantá-la, esta semente, essa pequena semente que você a plantou requer para com ela cuidados, para que esta semente daqui a pouco ela venha crescer e tornar-se uma árvore. Porque quando essa semente cresce, ela deixa de ser uma pequena plantinha e muitas vezes passa a ser uma árvore grandiosa, uma árvore magnificente. E esta árvore, logo ela vai dar frutos. E o fruto da árvore é resultado do que foi uma pequena semente um dia. Assim a nossa vida é espiritual. Se você quer que a sua vida seja abençoada esse ano inteiro, ou o resto da sua vida, você precisa ouvir esta mensagem aqui. A semente do Espírito, que é o poder do Verbo. Que é o poder do Verbo? O poder da palavra. Aquilo que falamos, há um poder naquilo que falamos. O que sai de um alguém é uma semente. Seja ela para abençoar, ou seja para amaldiçoá-lo. O que sai de um alguém é uma semente que está sendo lançada, que sai de dentro de mim, que sai de dentro de você e passa a estar ao alcance tanto de Deus como ao alcance do adversário. Se for uma boa semente que sai de um alguém, através do poder da palavra, aquilo ele vai abençoá-lo tanto a você como a quem está em sua volta. Mas se for uma semente ruim, uma semente podre, ela vai causar dano na vida da pessoa que está semeando, como na vida da pessoa que está em sua volta de igual modo. Por isso eu aproveito aqui alertá-lo. Cuidado que sai de você, viu? Muitas pessoas estão com a vida destruída, não sabem o porquê. Mas sabe por quê que muitos estão com a vida destruída? Por conta do poder da semente. O poder da palavra que está saindo da própria pessoa. Então o que é, pastor, o poder do Verbo? É o poder da semente do Espírito que um dia foi plantada em você. Alguém diz, eu não preciso da igreja, ignorância dos que pensam assim. Eu não preciso estar na igreja para ser abençoado. Primeiro que quem não vai à igreja está debaixo de maldição. Segundo que quem não vai à igreja não pode ser salvo. Se quem está na igreja, se não se arrepender, se não andar dentro das 4 linhas, não será salvo quem está na igreja. Quanto mais aqueles que acham que não precisa da igreja. Então o poder do Verbo é o poder da palavra.
É o poder da semente do Espírito de Deus que é plantada no coração de alguém. E a partir do momento que essa semente, que a palavra, a semente do Espírito, é plantada no coração de alguém, esse alguém que recebeu em si o poder da semente, que é a palavra de Deus, deve continuar indo na igreja. Para aqueles que acham que não precisa de igreja, olha para mim, você que acha que não precisa de igreja. Se você não for à igreja, a semente vai ser sufocada, como a semente que você planta na terra. Se você não cuidar dela, vai ser sufocada pelo mato. Vai ser sufocada por outras plantas que vai crescer em volta. E aquela semente não vai crescer porque não teve cuidado com ela. A semente do Espírito, quando é plantada no coração de alguém, esse alguém deve continuar indo à igreja, porque a palavra que vai continuar sendo pregada vai representar o regar-se do Espírito de Deus naquela semente que foi plantada no coração de alguém um dia. E agora que a palavra está sendo pregada, a semente vai sendo regada. E conforme a semente vai sendo regada, ela vai crescendo. Uma semente pequena que um dia foi plantada e ela vai crescer. Por que a semente vai crescer na vida de um alguém? A semente do Espírito. Porque aquele alguém, o Espírito de Deus está regando a semente. E por que o Espírito de Deus está regando? Porque alguém está indo na igreja. E o ir à igreja é aceitar o cuidado do Espírito Santo para com a semente que foi plantada em você. E agora que o Espírito Santo está regando a semente, toda semente que alguém tem o devido cuidado para com ela, um dia ela vai deixar de ser semente, porque ela vai crescer. E quando ela crescer, vai deixar de ser uma semente, vai tornar-se uma árvore. Quando ela se torna uma árvore, ela chegou no seu nível máximo de crescimento. Porque ela um dia foi uma semente, agora é uma árvore. Por que se tornou uma árvore? Porque alguém cuidou da semente, cuidou dela enquanto era uma semente. Agora tornou-se uma árvore. Agora que é uma árvore, ela não tem mais espaço para crescimento. Chegou no seu potencial máximo. Agora não precisa mais ser regada fisicamente. Não precisa mais que haja o crescimento de baixo para cima. Agora vai haver o derramado Espírito de cima para baixo. Eu não sei se você entende isso. Uma pequena semente, ela só precisa ser regada enquanto ela está no seu processo de crescimento. Enquanto ela está no processo de crescimento, deve ter o devido cuidado em volta dela, cuidando, regando, para que ela cresça. Depois que ela cresce, torna-se uma árvore. Quando torna-se uma árvore, ela passa a... Ou melhor, quando ela torna-se uma árvore, começa a aparecer os frutos. Os frutos é o derramado do Espírito Santo na árvore. A gente cuida dela enquanto é uma semente. Agora que tornou-se uma árvore, vai haver o derramado do Espírito Santo enchendo. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando você, ou quando a semente do Espírito é plantada no coração de um alguém, e esse alguém continua indo para a igreja, o Espírito Santo vai regando a semente, com outras mensagens, com outras palavras que é pregada. Isso é o Espírito Santo regando a semente em volta dela. E agora essa semente cresceu, como falei, tornou-se uma árvore. Agora o Espírito Santo vai só enchendo, enchendo. Agora que o Espírito Santo começou a encher, porque não é mais uma semente, é uma árvore, os frutos vão começar a aparecer. Você que está precisando de uma resposta para o ano inteiro. Você que está precisando de bênção para a sua vida no ano inteiro a partir de hoje. De vitória o ano inteiro. Tem que ir para a igreja. Porque quando você vai para a igreja, você está admitindo que precisa do cuidado de Deus na semente que Ele plantou em você um dia. E agora que você está indo por reconhecer que precisa do cuidado de Deus, vai haver na semente que foi plantada em você a chuva do Espírito. Ou seja, quando você vai à igreja, quando você tem um propósito com Deus, quando você não desiste de ir à igreja, a chuva do Espírito de Deus o ano inteiro na sua vida. E quando o Espírito de Deus dá chuva nessa semente que foi plantada em você um dia, quando o Espírito de Deus dá chuva na semente, o que era uma semente cresceu, tornou-se uma árvore. No crescimento da semente, vai aparecer, vai brotar com ela os frutos. Quais são os frutos? A cura na vida do doente. Quais são os frutos da semente? A libertação. Quais são os frutos da semente do Espírito? Restauração espiritual. Quais são os frutos da semente do Espírito? Prosperidade financeira. Quais são os frutos da semente do Espírito? Mudança de vida. Restauração matrimonial. O abrir-se de portas.
realização de sonho, conquista. Conforme você vai à igreja, o Espírito vai regando a semente, com a palavra que vai sendo pregada, a semente vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, vai aparecendo, vai brotando através da semente que está crescendo, os frutos, cura, libertação, transformação, força, poder, porque se trata de um poder, chamado o poder do Espírito Santo, que é o poder do Verbo. Então a pessoa que quer ser abençoada o ano inteiro, não pode ficar longe da igreja. Não pode ficar longe de Jesus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter força para superar os problemas? Sabe por que muitas pessoas desistem dos sonhos, da família, do casamento? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter paz? Não conseguem se libertar? Porque não vai à igreja. Se não vai à igreja, a semente vai ser sufocada, não vai crescer. E se a semente não cresce, não tem fruto. Se não tem fruto, porque a pessoa não foi à igreja para que houvesse cuidado com a semente, por não ter cuidado da semente, não vai ter o fruto. Se não ter o fruto, não vai ter a cura. Não vai ter a libertação. Não vai ter a transformação. Não vai ter a restauração. Mas se você vai à igreja, se você tem um propósito firme com Deus, a semente vai crescer. E com o crescer da semente, juntamente com o crescimento, vem os frutos da própria semente na sua vida. Ou seja, o Espírito de Deus que estava dando o crescimento, agora vai dar chuva na semente. E quando o Espírito de Deus dá chuva na semente, há fruto na semente o ano inteiro na vida daquele alguém. Você entende por que não pode ficar longe da igreja? E por que muitas pessoas, a vida não consegue andar nesse sentido? A vida está parada no tempo porque não tem um propósito firme com Deus. Por isso não consegue a vitória que tanto deseja. Mas se você quer ser abençoado o ano inteiro, pegue firme com Deus a partir de hoje. E você vai ver que esse será o ano profético. O ano das boas novas. O ano do crescimento espiritual, da restauração, da transformação de vida. Vai ser o ano da diferença. Eu estou profetizando na sua vida, você que me ouve. Que esse ano, se você pegar firme com Deus para que haja esse cuidado com a semente, vai ser o ano da mudança, o qual nunca houve outro semelhante a esse, nem antes nem depois. Esse será o ano em que tudo já deu certo no nome de Jesus. Aceite, como eu falava na madrugada, aceite que Deus vai recriá-lo em você um espírito bom. Por que que tem pessoas que não têm força para ir à igreja? Por que que tem pessoas que não têm força para se libertar de um vício? Por que que tem pessoas que não têm força para enfrentar o problema e vencer, dar volta por cima, passar por cima do problema? Porque ela não é firme na igreja com Deus. Não consegue se libertar das maus companhias. Não consegue se libertar do lugar errado que frequenta. Não consegue abandonar o mundo. Porque muitas pessoas estão vivendo um espírito de fraqueza. Um espírito de podridão. E Deus quer recriá-lo nesse primeiro dia do ano. Um espírito sobrenatural em você. Um espírito forte. Um espírito poderoso. O espírito de Jesus Cristo. Eu pergunto a muitos que estão me ouvindo. Você quer viver mais um ano com um espírito de podridão em você? Com um espírito de fraqueza? Com um espírito de miséria? Com um espírito de sofrimento? Se você quer continuar no sofrimento, com um espírito de fraqueza, de podridão, continue longe de Jesus. Mas se você quer ser forte nas adversidades, se você quer que Deus recrie o seu espírito inabalável, se você quer que haja chuva do Espírito de Deus sobre a sua vida, para que a sua vida seja abençoada o ano inteiro, você precisa ter um propósito com Deus. Estar firme com Deus. E não mais aceitar esse sofrimento. Mas para que haja recriação de novo espírito, ou para que haja chuva do Espírito de Deus na sua vida, é necessário vir para Cristo. Porque eu vim para Cristo é cuidar da semente. A parte que te cabe é vir para Cristo. Quando você vem para Cristo, Ele rega a semente em você foi plantada um dia. A tua parte é vir. E a parte dele é regar a semente. Porque você vem e ele vai regando a semente com a palavra. E a semente vai começar a crescer. Você vai vir e a semente vai crescendo. Porque o você vir, não vai faltar palavra. O você vir para Cristo, não vai faltar mensagem. Então a tua parte é vir, a parte dele é regar a semente. A semente vai crescendo, porque você está vindo. Você vem e ele vai regando a semente com a palavra e com a mensagem. Você vem e ele vai cuidando da semente, regando com a palavra e com a mensagem. Daqui a pouco, o fato de você estar firme com Deus, o que era uma simples semente, tornou-se uma árvore grandiosa, potentosa, a árvore dos frutos do Espírito Santo. E juntamente com o crescimento da semente, vem os frutos, fruto da cura, fruto da libertação, fruto de poder, fruto de paz. Quem não quer ter paz?
fruto de crescimento espiritual, fruto de crescimento financeiro, fruto de transformação de vida. Todos esses frutos estão no crescimento da semente. Mas para a semente crescer, você tem que vir. Porque você vem e ele vai regando a semente. Daqui a pouco, o que era uma simples semente tornou-se uma árvore. Agora ela não tem mais espaço para crescer, porque deixou de ser a semente, passou a ser árvore. Agora quem estava regando a semente para que ela crescesse, vai começar a encher. Vai começar a dar chuva do Espírito nesta semente. Quer ser abençoado o ano inteiro? Venha para Cristo quanto antes. Eu não entendo como tem pessoas que ficam longe de Jesus. E diz assim, eu não sinto falta da igreja. Está vivendo um espírito de fraqueza, de podridão, de miséria, de derrota, de fracasso. Sabe por quê? Porque está longe de Jesus Cristo. Se você quer que haja essa mudança, é só você vir para Cristo, que Ele vai regar a semente. Daqui a pouco, aquele que rega a semente vai dar chuva nela. E a sua vida vai transbordar para a direita, para a esquerda, em todos os seus caminhos. Ou seja, vai haver bênção, chuva do Espírito o ano inteiro. Só basta você vir para Cristo e ter um propósito para que Ele possa regar a semente. Porque a semente, uma hora, deixa de ser semente, passa a ser árvore. Quando passa a ser árvore, chegou o finalizar-se do processo do crescimento da árvore. Daquele que estava regando a semente, que era o Espírito Santo, agora ele vai derramar-se. Vai encher a semente de fruto. Vai haver paz para todos os lados. Crescimento para todos os lados. Transformação para todos os lados. Um Espírito poderoso. O Espírito divino. O Espírito do sobrenatural. O Espírito de transformação, de realização de sonho. Está em você aí, que está me ouvindo. Basta você vir para Cristo para que Ele regue a semente. Para aquilo que é a semente, deixe ser semente, passe a ser uma árvore. E ao passar a ser uma árvore, Ele vai derramar a chuva do Espírito na semente. E assim vai haver bênção em todos os seus caminhos, o ano inteiro, no nome de Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Mas que você possa refletir e entender. Quanto mais perto de Jesus você estiver, melhor para você mesmo. O vir para Cristo é ser abençoado o ano inteiro. Você escolhe. Ou viver um espírito de fraqueza, sofrendo, ou vir para Cristo para que haja mudança no seu vida. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.